Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui no nosso segundo encontro, da semana 2, do curso técnico em contabilidade. Trabalhando na aula de hoje, a formatação do aplicativo Writer, software livre, né, vindo lá do LibreOffice. Bom, gente, na aula passada, nós vimos aí alguns conceitos de como salvar, de como guardar um documento, né, e até aquela questão das páginas, de como direcionar, né, essas páginas para um local onde nós pudéssemos abrir em um determinado momento para dar sequência, né, à formatação de um arquivo. Algumas dicas foram dadas a vocês aí. Vamos dar uma olhadinha lá, tá? Como está a situação. Olha só. Foi criado na aula passada uma pasta, esta pasta de nome técnico de contabilidade. Eu expliquei para vocês a importância da organização, de vocês serem organizados com seus arquivos, guardarem, né, suas pastas dos devidos locais. Alô, me ouve agora? Conseguirem identificar, né, a posição de cada um dos arquivos dentro do computador e, principalmente, né, uma forma de você organizar todos os arquivos que você tem ali. Professor. Na verdade, os arquivos de vocês, eles vão se amontoando. E são arquivos de diferentes aplicativos, né? Só que, nesse momento, como trabalharemos essa disciplina, são 3 tipos de arquivos diferentes. O Writer, editor de texto, ou então, né, para quem está habituado a utilizar o Word, arquivos do Calc, arquivos do Excel, né, da ferramenta paga, da ferramenta Office. Lembrando que as ferramentas que nós utilizamos aqui são ferramentas de software livre, então trabalhamos com o pacote LibreOffice, e arquivos do Impress, que é o PowerPoint, trabalhando e apresentando slides, né? Então, nós iremos trabalhar com um universo de 3 tipos de arquivos diferentes. Eu estou à mão para que não... Quer falar alguma coisa? Pode ligar o microfone, ou que é isso mesmo. Professor, Oi. o áudio do senhor, ele tá duplicado, e aí não tá dando para entender direito. Meu áudio está duplicado? Isso, tá duplicado. É como se tivesse 2 vozes falando junto. Um momentinho, deixa eu ver aqui o que pode ser. Melhorou? Ah, sim, agora tá ótimo. Melhorou? Então tá bom. Então vamos recapitular aí. Então, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte: nós temos um universo que nós iremos trabalhar com 3 tipos de arquivos. Arquivo do Writer, editor de textos, arquivo do Excel, do Calc, planilhas eletrônicas, e arquivos do Impress, que são apresentações, slides. Isso para quem trabalha com software livre. Para quem estiver trabalhando com software proprietário, então nós teremos aí, né, Word, Excel e PowerPoint. Só que já ficou claro que nós não iremos trabalhar software proprietário. Iremos trabalhar somente com software livre. E aí entra-se a necessidade da organização do seu arquivo dentro do seu computador. Onde está guardado cada um desses arquivos? Isso foi visto na aula passada. Então, na aula passada, foi passado para vocês aí, né, como que foi feito a criação dessa pasta. Então, eu criei uma pasta lá na área de trabalho, né? Dentro dessa pasta,
né, nós temos mais 3 subpastas, podemos até mudar a visualização dela aqui, olha, para vocês verem, né, ou exibir ícones extra grandes, tá? E dentro de cada uma delas vão existir os respectivos arquivos de cada um dos aplicativos trabalhados. Na aula passada também, nós salvamos o nosso primeiro, né, texto, que ficou salvo com o nome de TCC. Né? Este ODT é o que nós chamamos de extensão. Aqui ele identifica a quem pertence o arquivo. Se ele fosse doc ou docx, eu saberia que seria um arquivo do Word. Como é um arquivo de extensão ODT, eu sei que é um arquivo que pertence ao Writer. Além disso, outras informações são nos dadas aqui. Né? Este arquivo ele foi salvo no dia 29 de março, semana passada, às 22h10. Foi o final da nossa aula aí. Né? E como que eu faço para abrir esse arquivo? Tá? Eu vou mostrar 2 formas que eu tenho de abrir um arquivo. E isso fica por conta de vocês depois aí. A primeira delas é chegar até essa pasta, só recapitulando aqui com vocês, né? Então, eu abri a pasta que estava na área de trabalho, eu abri a subpasta. Por que subpasta? Porque é uma pasta que está dentro da outra, né? Que se chama Writer, e aqui eu tenho um arquivo que se chama TCC. Se eu der 2 cliques nesse arquivo, ele será aberto. Observem. 2 cliques, e o que ele vai fazer? Ele vai abrir o LibreOffice e vai abrir o aplicativo Writer. Olha nosso texto aí. Então, esta é uma forma de abrir um documento. A outra forma que eu tenho de abrir o documento é direto pelo aplicativo. Então, eu abro o meu LibreOffice, tá? Após ter aberto o meu LibreOffice, eu vou abrir, né, o meu Writer. Então, vamos lá. Então, vou abrir o meu LibreOffice. Ele às vezes demora um pouquinho, por ser um pouco pesado, né? Eu venho aqui em abrir, tá? Eu posso observar, olha, se o arquivo que eu quero está aqui. Olha quantos arquivos eu tenho aqui que eu já abri, tá? É esse daqui. Esse é o TCC. Né? Esse é o arquivo que eu quero, ó. Então, eu mando abrir, ele chega aqui também. Mas e se ele não estivesse ali? Então, olha só. Eu iria seguir o mesmo processo. Abrir o LibreOffice e viria aqui, ó, arquivo, abrir. Quando eu vou em arquivo, abrir, eu tenho que direcionar. Onde está a minha pasta? A minha pasta, ela está lá na área de trabalho. Então, eu vou entrar na área de trabalho, ó. Área de trabalho. O que é a área de trabalho? É aquela janela, aquela área principal do meu Windows. Aquela que se abre, né, e onde ficam os ícones. Então, eu estou dentro da área de trabalho. Dentro da área de trabalho, eu havia criado uma pasta de nome contabilidade, né? Tec contabilidade. Olha ela aqui, ó, TecCont. Talvez eu tivesse que fazer isso, ó, procurar para baixo ou procurar para cima, né? Então, ela está aqui, abro TecCont. Dentro de TecCont, eu tenho mais outras subpastas. E a que eu quero é o Writer. Abro o Writer. E dentro do Writer, eu tenho o TCC. E mando abrir o TCC. Então, vocês viram aí 3 formas diferentes de abrir um arquivo já salvo. Tá? É independente a forma que você irá utilizar. O importante é que você saiba encontrar o arquivo dentro do seu computador. Porque às vezes você sabe, eu salvei, o arquivo está salvo, mas aí eu lhe pergunto, mas em que local? Onde que você abriu? E aí você não sabe me dizer,
né, aonde que está salvo o seu arquivo. Aí você está perdida também. Você não vai conseguir abrir esse arquivo, né? Então, este era o conteúdo da nossa aula passada. Mas o que diz o ambiente que eu deixei para vocês lá na plataforma, né? Bom, eu deixei aqui um vídeo orientando como que você faz uma formatação de texto. E o principal, vocês vão assistir depois, é um vídeo curto, um vídeo de 4 minutos e meio aí, tá? Que vocês terão que assistir para capitular esta sequência. Mas o importante de uma formatação é a seleção. Sem uma seleção, você não consegue formatar o seu texto, né? E segundo as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que foi algo que nós trabalhamos aqui na semana passada, está aqui, né, olha aqui as normas da ABNT, tá? Essas normas não serão ditas a vocês quais são, tá? Vocês deverão guardar, ter em mente, né, quais são essas normas. Então, no momento de cobrar uma atividade, eu apenas peço a vocês, coloque esse texto nas normas da ABNT. E aí você vai ajustar, né? Então, é justamente isto que nós iremos trabalhar ao longo desse período que estivermos trabalhando o editor de texto, né? Então, vocês aqui na semana 2 vão ver como que é feito o processo, né, de formatação de um texto, que está nesse vídeo, mas vamos fazer alguma coisa aqui. Então, olha só, eu tenho um texto, vou aumentar o meu zoom, tá? Para vocês enxergarem melhor aí. Eu não estou aumentando o tamanho da fonte, eu estou aumentando a área de visualização, tá? Olha aqui onde que eu vim. Tá bem? Vocês estão acompanhando aqui? Eu estou agora com 180% de zoom, tá? Como eu poderia estar com 52%. Isso não está alterando em nada meu texto. Está apenas modificando o visual. Então, eu vou aumentando, ó. Mais, 120, 140, 160, 180. Esse é meu zoom ideal para que vocês em casa consigam visualizar, né, a área que a gente está trabalhando. E eu quero trabalhar, então, neste momento aqui, o meu texto. E na semana passada, nós vimos a configuração de páginas. Não foi isso? Né? E aonde eu tenho a opção, dentro do formatar, de formatar um texto, um espaço, né, de um caractere, que é uma letra apenas, um parágrafo, né, o estilo da página. E o que eu tenho no estilo da página? Eu tenho as principais normas da ABNT, que identificam o tamanho da minha folha, que é o A4. O A4 tem essa medida aqui. O meu modo, a minha orientação, se ele é retrato ou se ele é paisagem, paisagem deitado, retrato em pé, e as margens. Lembram disso? Que, segundo a BNT, eu devo ter 3 centímetros de margem esquerda e superior, ou em cima, né? E 2 centímetros de margem direita e embaixo, ou inferior, né? Então, é isso aqui, ó. Margem esquerda, margem direita, tá? Margem superior e aqui embaixo, margem inferior. Então, vamos lá. Vamos arrumar o nosso título. Então, segundo a BNT, eu devo trabalhar com fonte Arial ou fonte Times, nunca as duas. Padronizo qual a fonte dentro do meu texto. E ele deve ser tamanho 14 para títulos e tamanho 12 para o corpo do texto. Então, isso daqui, ó. Estou no título. Seleciono o título. Vocês viram isso? Eu selecionei, ó. Cliquei e arrastei. Ou eu poderia fazer isso, ó. 2 cliques. Tá? E eu vou colocar um negrito. Vai ficar mais forte. Vou colocar o tamanho 14. Ele fica maior. E eu vou trabalhar com a fonte Times.
não com a fonte Arial. Mas como que eu encontro ela? Basta digitar. Olha lá. Times New Roman. Pronto. Meu título já está pronto. Normalmente, os títulos são colocados ao centro. Então, eu irei centralizar o meu título. Tá? Eu centralizei o meu título aqui. Tá? O parágrafo. Este parágrafo aqui. Tá? Esse parágrafo eu devo seguir a mesma formatação do título, porém, o tamanho aqui é 12. E o parágrafo, ele tem que estar alinhado, tanto à esquerda quanto à direita. Tá? Então, eu faço isso. Olha, eu seleciono o parágrafo. Vocês viram o que eu fiz? Cliquei e arrastei, ó. Tá? Ó. Tá? Então, vamos lá. Tamanho 12, já está. Fonte, eu trabalhei com Times aqui no título. Então, o meu corpo também tem que ser Times. Então, Times no corpo do texto. Né? Ele tem que ficar alinhado à esquerda e à direita. Isso se chama justificado. Olha lá. Ó, alinhado à esquerda. Alinhado à direita. Centralizado. E justificado. Tá? Então, esta é a formatação, né, de um parágrafo. Temos mais detalhes a serem colocados na formatação. Primeiro deles, tá? Deve haver um espaço entre o título e o parágrafo. Isso se chama espaçamento. Então, eu seleciono o título, volto lá no meu formatar, né, parágrafo, e estão vendo aqui, ó, espaçamento. Normalmente, o espaçamento, ele é de 3 linhas. Então, 3 linhas antes e 3 linhas depois. Tá? 3 linhas. Alguns trabalham com pontos, 6 pontos, 5 pontos, 6 pixels, né? E dão OK. Tá? E vocês vão dizer assim, ó, ficou muito grande. Ficou. Realmente ficou muito grande. Né? Então, o que eu faço? Eu vou trabalhar com uma outra medida. Vamos dar uma olhadinha lá na BNT, o que a BNT pede para nós a nível de parágrafo. Tá? Então, vamos lá. Ó. Vou voltar na semana 1. Tá? Vou abrir as normas da BNT. Tá? Aqui está o meu link. Eu clico no link, ele vai abrir aqui, né, as minhas normas, e vamos ver aqui o que diz aqui. Aqui está dizendo que é a BNT, aí vem, olha, folha no tamanho A4, né, margem 3 superior e esquerda, 2 inferior e direita, fonte Arial ou Times, tamanho 12, na cor preta, tá? Vamos ver a cor ainda, itálico, usa somente expressões de outros idiomas, tá? Espaçamento, olha, 1,5 no texto e 1 para citações, com mais de 3 linhas, alinhamento justificado, paginação, sumário, citação. Tá? Ele não falou para nós de espaçamento entre título e parágrafo. Ele falou de espaçamento entre linhas. Tá? Espaçamento, ó, entre linhas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Espaçamento. Tá? Ele deve ser de 1,5 no corpo do texto e de 1 para citações. Foi o que nós já vimos lá. Né? E aqui vem mostrando para nós as margens. Tá? Vem falando das margens. E ele não nos diz nada a respeito do distanciamento entre parágrafos ou entre títulos e parágrafos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar no nosso texto. Este espaçamento aqui, ó, tá? Vamos modificá-lo. Então, ó, formatar parágrafo. Dentro do formatar parágrafo,
né, eu havia colocado 3, tá? Não é 3, é 0,3. Então, por que aconteceu isso? Ó, o que acontece é que, às vezes, há um engano. Né? 3 linhas com 0,3, 6 linhas com 0,6, 5 linhas com 0,5, né? Então, ou eu coloco o padrão que ele define para mim aqui, que é de 0,5 linhas, ou eu posso digitar, olha, 0,30, tá? 0,30. Em cima e embaixo. Dou um ok? Agora ficou melhor, tá? Espaço entre linhas, tá? É isso aqui, ó. Seleciono, volto no meu formatar parágrafo, e aqui eu tenho, ó, entre linhas. O entre linhas meu é de 1,5 linhas. Então, ó, 1,5. É isso mesmo? Era isso mesmo que falava para nós lá? Vamos só recapitular aqui, ó. Vamos só recapitular aqui esse espaçamento que ele nos diz aqui, ó. Espaçamento entre linhas quando for mais de 3 linhas. Olha lá, ó. 1,5 no corpo do texto. Então, tá aqui, ó. 1,5. Dou ok e olha, ele dá um espaçamento. Então, nunca eu devo dar um enter no teclado, tá? Para distanciar uma linha da outra. Isso tem que ser tudo automático. Lá disse também, né, que a nossa letra, a nossa fonte, ela é na cor preta. Então, vamos só. Seleciono. E aqui eu tenho, olha, cor da fonte. Eu poderia escolher um verde, tá? Ou então, né, uma outra cor qualquer, mas segundo o padrão, ele tem que ser preto. Olha lá, preto, tá? Preto. E tem umas palavras erradas, já são propositalmente erradas, porque a gente vai aprender depois a fazer a correção ortográfica. E lá disse também que palavras, né, de outro idioma devem ser colocadas em itálico. Então, vou colocar essas duas aqui, ó. YouTube e Facebook. E o que é itálico? Itálico é um estilo de letra que tem uma queda. É esse aqui, ó. Olha só. Negrito, itálico, sublinhado e taxado. O que é taxado? É cortado ao meio, olha lá. Cortou ao meio. Retirei o taxado. Tá? Sublinhado, embaixo. Retirei o sublinhado. Né? Negrito, fica mais forte. Retirei o negrito. E itálico. Então, olha só, ele deu, né, uma queda dentro do meu texto. Tá? Vocês estão percebendo que eu tenho aqui algumas palavras que estão sublinhadas em vermelho e outras em azul. Normalmente, o que está sublinhado em vermelho, ele considera como erro ortográfico. Ele considera. Necessariamente a palavra pode estar correta, mas ele vai marcar ela como errada. Como que funciona essa situação do writer saber se a palavra está correta ou não? Todo editor de texto, ele tem internamente um dicionário. Nesse dicionário tem palavras. Então, por exemplo, palavras escritas corretamente, né? Antônio. Antônio pode ser sem acento ou com acento circunflexo, nunca com acento agudo. Então, o que quer dizer? Que lá no dicionário do meu writer não tem Antônio com acento agudo. Não tem. Então, como não tem, ele procura a palavra lá, não acha, ele vem aqui e coloca em vermelho. Se eu pegar essa palavra e colocar dentro do dicionário dele, nunca mais ele vai dar erro para ela. Então, colocar palavras no dicionário, eu só devo fazer se eu tiver a plena certeza que a palavra está correta. Tá? Porque colocar uma palavra errada dentro do dicionário, ele não vai fazer a correção ortográfica dela. Tá? Por que YouTube?
né? Está escrito corretamente. Está sublinhado em vermelho. Porque YouTube é uma palavra que não existe no dicionário dele. Então, a gente vai aprender a adicionar essa palavra lá depois. Porque vocês estão vendo que Facebook também não é uma palavra do nosso idioma, né? E ela não apresentou aquele sublinhado em vermelho. Por quê? Porque eu já coloquei Facebook dentro do dicionário do Writer. Então, quando você instala o Writer, ele já vem com um dicionário pré-definido. Mas esse dicionário permite que você possa acrescentar palavras ali. Tá? Então, eu tenho o sublinhado vermelho para correções ortográficas e eu tenho o sublinhado em azul para algum erro de concordância. E onde está o meu erro ali? Olha para vocês verem, ó. Monitorização. Bem, tá correto. E, tá? Controlo. Controlo é uma palavra que existe no dicionário dele, mas que não houve concordância. Então, ele vem e coloca esse sublinhado em azul. Tá? E a gente vai depois ver como que retira essas palavras, né, essas marcações dentro do editor de texto. Então, eu já fiz uma pré-formatação do meu parágrafo. Porém, todo parágrafo ele tem o que nós chamamos de recuo. Recuo de primeira linha. O que é isso? Um parágrafo não começa no zero da régua. Ele começa um pouco mais à direita. E isso é feito automaticamente também. Formatar, parágrafo, e é o chamado recuo de primeira linha. Tá? Então, aqui eu tenho, né, algumas ferramentas que me permitem, né, continuar a minha formatação. Por exemplo, ó, alinhamento. Me fala o quê? Se ele é justificado, quem? O parágrafo, né? Se ele é esquerdo, se ele é direita, né? Como que ele é? Ele é justificado, já está até marcado. Fluxo do texto. O fluxo do texto é a sequência que o texto aparece quando eu estou digitando. Da esquerda para a direita, né? Então, eu nem não trabalho aqui no meu fluxo de texto, né? Tipografia asiática também não. Estrutura de numeração, não tenho nada numerado. Tabulações, por enquanto, ainda não estou trabalhando a minha tabulação. Vocês vão ver isso na aula seguinte. Capitulares, ainda não é o momento de trabalhar capitulares. Bordas, né? São linhas de contorno, depois a gente vai ver também, na hora que for construir uma tabela. Área, né? Área são cores que eu posso colocar aqui, ele tem cor, tem gradiente, tem bitmap, né? Cada uma dessas opções me traz conjuntos, olha, de cores diferentes, tá? Se eu quiser colocar dentro do meu texto, mas não é o meu caso aqui agora. Transparência é quando eu quero trabalhar com uma imagem e eu vou sobrepor uma imagem em cima da outra. Vamos imaginar uma marca d'água. O que é uma marca d'água? É uma imagem bem fraquinha, né? Bem escondidinha, lá no fundo da minha página, né? E então, né, eu estou procurando o quê? O que é chamado recuo de primeira linha. E aqui eu tenho, tá? Recuos e espaçamento. Eu já defini, ó, que o meu parágrafo tem 0,30 em cima, 0,30 embaixo, uma linha e meia entre um parágrafo, entre uma linha e outra, e aqui eu tenho, ó, primeira linha, tá? Recuo de primeira linha. O recuo de primeira linha meu é 1,25. Então, isso aqui, ó, 1,25. E eu dou um OK, e olha lá o que aconteceu. Tá vendo? Ele, né, não começa aqui atrás. E eu não tenho que ficar empurrando isso com a barra de espaço. Então, quando eu estiver aqui no final desse parágrafo e for iniciar o segundo parágrafo, olha o que acontece. Ele já se posiciona no local correto. Então, você começa a preparar as ferramentas para que o momento em que você for digitar o seu texto, tudo transcorra da melhor forma possível, né? E de forma rápida. Deixa eu pegar um parágrafo
lá no meu texto, vou pegar até esse aqui, ó. Ó, selecionei, copiei, Ctrl C, copia, venho aqui e dou um Ctrl V e copio. Será que esse texto já está formatado? Será que esse parágrafo já está formatado? Vocês lembram que eu disse na aula passada? A gente se preocupa no primeiro instante em digitar. A gente só digita, depois a gente faz a formatação. Imaginando que o meu texto fosse esse, né? Então, isso aqui estaria assim, ó. Sem formatação, sem nada, né? Eu vou tirar tudo que eu havia colocado, ó. Formatar, parágrafo, ó, vou zerar aqui, aqui, né? E dá OK. Então tá aí, ó. Digitei o texto, ele ficou assim. Vou preparar o meu texto. Então, o que eu faço? Eu seleciono. Este é o corpo do texto, os parágrafos. Eu verifico se ele está com a fonte Times tamanho 12, que é o padrão que eu estou definindo aqui. Se ele está com a cor preta, né? E aí eu volto lá no formatar parágrafo e começo, né? Em cima do parágrafo é 0,3. Embaixo do parágrafo é 0,3. Espaçamento entre linhas é 1,5 e recuo de primeira linha é 1,25. Dou OK? Olha só como que o meu texto já se arruma automaticamente. Tá? Então, vocês estão vendo que está começando a tomar forma, né, um texto. Então, vamos diminuir o zoom aqui. Né? Eu estou com um zoom de 100%. E o meu texto está tomando essa forma aqui. Tá? E o que mais que eu deixei preparado para vocês nesta aula de hoje? Tá que eu perdi? Não, tá aqui, né, gente? Tá aqui, ó. Tá aqui na BNT, aqui, ó. Tá? Então, eu deixei preparado também, né, a seguinte situação, olha. Alterar a formatação padrão do Writer. É outro texto que vocês vão fazer a leitura. Desculpa. É outro vídeo que vocês irão assistir. Né? E esse aqui ajuda vocês a mudar a formatação padrão dele. Tá? Olha, desde o momento em que você começa a digitar, tá? Mostrando ali as fontes, mostrando os alinhamentos, talvez mude o visual, porque essa versão do Writer é diferente da minha versão, mas a essência é uma só. Assim como muda, né, quando você sai do Writer e vai para o Word, por exemplo, né, muda um pouco o visual, ó. Mas ele ensinando ali, ó, como que você faz para trabalhar a formatação do seu texto. Né? Vamos adiantar mais alguma coisa. Depois vocês assistem com calma, né? Vocês vão assistir com calma esse vídeo. É um vídeo relativamente pequeno, tá? Ele tem aqui para vocês 12 minutos. Tá? Mas vamos voltar lá no nosso texto e vamos dar mais uma ajustada nele. Vou voltar aqui o meu zoom, estou com 140%, e vamos passar o corretor ortográfico nele. Tá? Então, eu tenho uma ferramenta aqui que se chama verificação ortográfica, esse ABC. Ó. Eu clico no ABC e ele começa a fazer a leitura para mim. Ele está dizendo o seguinte, ó, que não foi possível verificar, se eu quero continuar a verificar o início do meu documento. Eu digo que sim. Então, ele vai lá no início do documento e começa, ó. Vou colocar aqui, ó. Primeira palavra que ele achou estranho, webinar. Ele não sabe o que é webinar. Então, ele traz 3 sugestões para mim. Neblinar,
neblinar, embobinar, ele supõe que nós digitamos errado. Mas não, é realmente webinar. Então, eu não mando corrigir, eu mando ele ignorar. Quando eu mando ignorar, ele diz que a palavra está correta, não vai mais apresentar erro para nós, e ele foi para a próxima, que é learning, né? Estudar, learning. As plataformas de learning. Também está correta, eu vou ignorar, ele já foi para Antônio, olha só. Tá? Ele está lá no Antônio, olha aqui o Antônio, ó. Tá? E aqui ele trouxe a sugestão para mim. Antônio com circunflexo? Antônio com circunflexo. Eu peço para ele corrigir. Olha como ele vai mudar aqui, ó. Corrijo. Olha lá, Antônio. Né? Aí ele vai trazer para mim outubro. Tá? Outubro é a sugestão que ele dá para YouTube. Não, é YouTube mesmo. Então, o que eu posso fazer para ele, né, trazer mais erro em YouTube? Olha aqui, ó. Adicionar ao dicionário. Então, eu tenho certeza que essa palavra está correta. Então, eu vou adicionar ao dicionário. Eu adiciono, pronto, acabou. Não me dá mais erro. Assim como aqui, ele está achando a palavra Word. Esse Word aqui, ó. Né? E o Word também está correto. Eu quero adicionar ao dicionário. Adicionei. Agora, Docs está correto. Ele trouxe sugestões. Doca, doces, docas. Não, mas é Docs mesmo. Eu vou só ignorar. Eu não vou adicionar no dicionário dele, não. Pronto. Olha, aqui ele está sugerindo que eu coloque ponto, porque deve ter um espaço, alguma coisa aqui. Eu peço para ele corrigir. Tá? Ele falou que a correção ortográfica está completa. Dou OK e mando fechar. Né? E só ficou ainda este probleminha aqui. Como que eu resolvo esses sublinhados em azul? Simples. Botão direito do mouse em cima dele. E ele fala para mim, ó, aspas. Tá? Então, ele quer ajustar essas aspas aqui, dizendo que elas podem estar fora ou estar erradas, tal, né? E também o espaçamento. Então, eu vou mandar ele ignorar. Pronto. Tá? Controlo ficou. Tá? Então, o que eu faço? Nesse caso aqui, né, eu tenho que corrigir na mão. Então, monitorização e controle. Quando eu apagar aqui, ó, tá? Ele permanece o erro. Eu dou um botão direito, ele ajusta. Opa! Já ajustou o learning, né? Eu vou ignorar, pronto, e o meu texto está pronto, né? Eu vou colocar apenas Edron em negrito, ó, selecionei e dei o negrito, tá? Mas não é legal, segundo a BNT, não posso dar negrito, somente para títulos, ou então, né, eu dou um sublinhado ele já está. YouTube, Facebook e Learning. E-Learning também são palavras que não são do nosso idioma, vou colocar em itálico, né? E o restante está normal. E o que eu tenho que fazer com o meu texto agora? Salvar. Se eu não salvar, eu perco essa alteração que aconteceu hoje. Então, eu vou apenas aqui agora salvar. Só que a primeira vez que eu salvei, ele já sabia, né? Quer dizer, eu dei nome para ele. Eu dei o nome de TCC. Então, agora, se eu mandar salvar, ele sabe que o meu arquivo se chama TCC, ele sabe que o meu arquivo está dentro daquela pasta Write e ele não me pergunta mais nada. Então, eu só vou mostrar para vocês o que vai acontecer aqui, ó. Então, olha só. TCC, 29 de março, às 22h10. O que vai acontecer quando eu salvar? Ele vai pegar a data de hoje, 05/4, às 21h55. Então, é isso que ele vai fazer. Ó. Vou vir aqui, vou mandar salvar, já foi salvo,
volto lá naquela situação. Olha lá. 21h55 do dia 5/4. Arquivo está salvo. Que tamanho que está esse meu texto? Esse meu texto agora, ele tem apenas uma página. É um texto pequeno. Ele tem 84 palavras. E ele tem 588 caracteres. Caractere é cada uma dessas letrinhas aqui, ó. Inclusive, dá espaço, olha lá. Tirei o espaço, 587. Coloquei o espaço, 588. Então, ele me dá uma estatística. Como que se chama essa linha aqui? Essa linha se chama barra de status. Ela me fornece informações a respeito do meu documento. Quantas páginas ele tem, quantas palavras ele tem e quantos caracteres ele tem. Tá? Então, está aí o meu texto. Tá bem? Pessoal, esta era a aula de hoje. Tá? Então, o que eu recomendo a vocês? Primeiro, assistam os 2 vídeos, os 2, tá? Eu vou subir a aula para o YouTube e ela vai entrar aqui, tá? E vai entrar aqui uma atividade valendo 1 ponto com data de postagem até, tá, o dia 13. 13 não, desculpa. O dia 12, que é a próxima segunda-feira. Né? São 7 dias, né, gente? Que ele dá? Então é dia 11. Até o dia 11 de abril, às 23h59. Tá bem? Então é isso que vai ficar para vocês aí. Vocês têm alguma dúvida? Querem me fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, pode ser pelo chat, pode abrir o microfone. Se vocês acharem melhor. Teve gente que já saiu da reunião, saiu da aula. Professor, meu nome é Elaine. Eu tô com um problema na minha plataforma presencial e eu não vou conseguir fazer essas atividades enquanto eles não resolverem. Tem alguma programação para resolver esse seu problema? Então, o professor Evani está tentando resolver. Eu falei Tudo com bem. ele hoje, ele está tentando resolver. Eu recebo, se houve algum problema com o aluno, e esse problema é da instituição, a gente recebe um comunicado de quando que isso normalizou para você. Caso não tenha normalizado até no domingo, tá? Você vai entrar em contato comigo e eu vou abrir um outro local, uma outra forma de você enviar atividade para mim. Tá joia. Se você, tá bom, obrigado. Lá na sexta-feira ou no sábado, você vai falar, professor, não conseguiram arrumar ainda, já me arruma essa outra forma para me enviar. Eu já envio para você me enviar, para que você esteja dentro do prazo e consiga entregar aqui tranquilo para nós. Bem? Tá bom, então, obrigada, viu? Nada. Mais alguém quer fazer uma colocação? Não? Podemos encerrar? Legal. Pessoal, eu agradeço a presença de vocês, o comprometimento, presença, frequência vai só até as 10, tá? Corre lá, lança lá. Tenha uma boa noite, uma boa semana e a gente se encontra novamente na próxima segunda. Obrigado, pessoal.